Questão 21 da Mackenzie de 99. A respeito da figura adiante, que representa uma célula em mitose, assinale a alternativa incorreta. Ele mostra algumas estruturas aí pra gente. A estrutura 1 é um cromossomo, já com as suas cromátides duplicadas, ou seja, o DNA, a quantidade de DNA nessa célula é o dobro do que você encontraria numa célula em estágio de G1. Essa célula, o material genético ali está começando a se alinhar no meio da placa metafásica, que é uma característica correspondente à etapa da metáfase que a gente vê nesse processo de mitose. A estrutura 2 é o centrossomo, onde você encontra ali o conjunto de centríolos, né? Você tem lá um par de centríolos dentro dessa região que a gente chama de centrossomo, e ali você já vê uma quantidade duplicada de centríolos, né? Porque você já teve lá a fase S da intérfase, onde ocorre a duplicação do DNA, e também onde ocorre a duplicação dos centríolos. E ele coloca também a estrutura 3, que são as estruturas do fuso acromático, né? O fuso acromático, a gente vai observar que o material genético se liga às fibras do fuso acromático, e isso vai permitir a separação ou das cromátides irmãs, que é o caso da mitose, ou dos cromossomos homólogos, que é o caso que acontece na meiose 1. A meiose 2, assim como a mitose, a gente observa a separação das cromátides irmãs. Aí vamos lá, a gente vai analisar cada uma das afirmações e ver qual afirmação está incorreta, que é o que ele quer. 2 é o centro celular responsável pela formação do aparelho mitótico. Sim, que aí nesse caso é dali que se forma o fuso acromático, tá? 3. Indica fibras do fuso responsável pelo deslizamento dos cromossomos durante a anáfase. Sim, o encurtamento dessa fibra do fuso acromático permite a separação desse material genético na etapa da anáfase. 3, C. Nos animais, 2 apresenta um centríolo que está ausente nos vegetais superiores. Sim, aquela regiãozinha ali é o centro celular, o centrossomo, é a estrutura que é a região onde a gente encontra centríolos, que está presente em animais e ausente em vegetais superiores. Então, até agora, nada aí de diferente. Os filamentos de DNA contidos em um são idênticos entre si. Sim, porque dentro do mesmo cromossomo, as cromátides irmãs significa que a gente tem, nesse caso, moléculas de DNAs que são idênticas, cada molécula dessa formando uma cromátide pertencente a esse cromossomo. Letra E. Na etapa anterior à representada na figura, ocorreu a duplicação do DNA. A etapa que está sendo representada na figura é uma metáfase. A etapa anterior ao que está sendo representada na figura é a prófase. Na prófase não ocorre duplicação do material genético. A duplicação do material genético dentro do ciclo celular acontece na intérfase, na fase S da intérfase. Na prófase, ocorre aí, nesse caso, o início da condensação do material genético. A gente começa a ver a formação do fuso acromático, a gente começa a observar a destruição da carioteca e a gente começa a observar o início da ligação do material genético às fibras do fuso acromático, já que a carioteca foi desfeita durante essa etapa do processo. Ou seja, a duplicação do DNA acontece muito antes da célula entrar em divisão celular. Ainda em intérfase, na fase S da intérfase, a célula já está duplicando o material genético. A etapa que está sendo representada nessa questão é a etapa da metáfase. Anterior a isso, se tem a prófase. E não é ali que acontece a duplicação do material genético. Então, a letra E é a opção aí, nesse caso, que para a gente estaria errada, tá bom? Errada que eu digo que ele pede a incorreta, né? Então, a afirmação que está ali é uma afirmação incorreta. Então, a letra E é a nossa resposta que a gente deveria marcar. 21, então, letra E.